Olá, vamos então para a nossa terceira parte aí, estudando um pouquinho sobre a LDB e o que eu trouxe, né, agora nessa terceira parte. A LDB, gente, ela é muito extensa, né, então eu procurei realmente trazer para vocês aquilo que mais cai em concursos e é muita coisa. E nessa parte 3 eu trouxe também, né, sobre as suas alterações, para que você possa ficar ligado, né, ficar ligada em relação aí a essas modificações que aconteceram, até para evitar de cair aí nas famosas pegadinhas dos concursos, né? Se você ainda não assistiu a videoaula, né, inicial, nós temos a parte um, a parte 2, nós temos a continuação da parte 2 e a parte 3 que nós vamos ver agora. Combinado? Então, vamos aí para o nosso próximo slide, que vai trazer o que que nós vamos conversar nesse momento. Dentro ainda da Constituição, né, Estadual de Minas, dentro da LDB, as alterações, né, que aconteceram dentro da, da LDB e também ainda dentro dos principais artigos exigidos em concurso. Então, assim, eu separei para que não ficasse tão cansativo, né, para que a gente pudesse dar uma respirada e continuar aí com os nossos estudos e com as nossas anotações. Então, vamos lá? Uma breve retomada, né? O que que é essa LDB? Todo o sistema de educação no Brasil está organizado e submetido a uma lei muito importante, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDB, também como LDBEM, né, por causa da educação nacional, então há quem pronuncia como LDBEM. Ela define todos os princípios, diretrizes, estrutura e organização do ensino, abrangendo todas as suas esferas e setores. Então, isso foi falado lá no início, nas primeiras videoaulas, tá bom? Depois confere lá. O objetivo da LDB, né, é definir e organizar a educação no Brasil, né, do ensino infantil até o superior. Seu objetivo é assegurar o direito social à educação a todos os estudantes brasileiros. Então, um direito de igualdade, né? Educação, a famosa frase educação para todos, né? Então, ela vem aí para fazer cumprir esse objetivo. Então, o que que mudou, né? Aí nesse percurso, né, de tempo que nós temos a LDB e que tudo, né, vem acontecendo. Não percam os primeiros vídeos, porque lá, até historicamente, né, eu venho falar de quando que começou a, a Constituição Federal, né, aí vem a Constituição de Minas, né, vem a LDB, em qual contexto. Então, é bem bacana entender isso, até para a hora de refletir e fazer lá as escolhas, as opções para marcar no concurso, né? Nas questões que você tiver diante delas para refletir, para poder compreender. Então, primeiro eu quero falar aqui que teve uma inserção, né, do artigo, no artigo 7, na linha A, vem falar sobre a liberdade religiosa. Nele, com a ideia de respeitar a liberdade de crença, os estudantes são amparados pela lei no que diz respeito às faltas por motivos religiosos. Então, não podem sofrer nenhum tipo de prejuízo pelo não comparecimento, desde que requerido e justificado previamente. É de responsabilidade da instituição de ensino a reposição de aula ou prova que tenha ocorrido no dia da ausência do aluno, tá bom? Então, isso antes, né, não era, não constava dentro da LDB, então isso é uma mudança.
Então, assim, para que você faça um paralelo, não se esqueça, né? O aluno ele não pode frequentar aula em dias de sábado por motivos religiosos, né? Se nesse dia de sábado foi aplicada uma prova, foi dada alguma, né, a aula que foi ministrada, ele tem direito da reposição disso tudo, porque é garantido, né, para ele por lei, para essa família por lei, sobre essa liberdade religiosa. O que mais mudou, né? Número 2 aí, uma alteração e inclusão no artigo 12 sobre faltas e prevenção às drogas. O inciso 8 do artigo 12 afirma a obrigatoriedade de notificação ao Conselho Tutelar sobre alunos que apresentem uma quantidade de faltas acima de 30% do permitido por lei. No texto anterior, a notificação deveria ser feita após as faltas superarem 50% do permitido. No mesmo artigo da LDB, foi incluída a linha 11, que visa promover o debate nas escolas como forma de prevenção às drogas. Então, olha o que aconteceu aí, né? Fala primeiro da frequência. Então, antes, ele tinha que ter mais de 50% de falta para a instituição procurar, né, um órgão responsável, no caso do Conselho Tutelar, para poder falar da falta desse aluno. Não mais 50%, agora são 30%. Então, a escola ela é obrigada, né, a estar deixando o Conselho Tutelar a par da situação. Outra situação é em relação à reflexão, né, ao diálogo dentro das escolas sobre a forma de prevenção às drogas. Antes isso poderia, né, ser trabalhado como forma de algum projeto, se a instituição quisesse, né, colocar aí como um tema transversal, mas agora não. Agora ela está dentro, né, do artigo 12 como uma obrigatoriedade em lei, né, promover o debate dos estudantes como forma de prevenção às drogas. Vamos lá, continuando. O que mais mudou? Alteração no artigo 16, né? Instituições mantidas pela iniciativa privada. O artigo que versa sobre o que é compreendido como fazendo parte do sistema federal de ensino, na linha 2, apresenta as instituições de ensino superior mantidas anteriormente, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, o que mudou aqui, gente, foi mesmo a redação, tá? Apresenta as instituições de ensino superior mantidas. Antes, o texto vinha como criadas e mantidas. Então, uma observação aqui na escrita do texto. Então, essa foi a alteração aí no artigo 16. O que mais mudou? Inserção no artigo 19, instituições comunitárias. As instituições de ensino superior passam a ser classificadas como públicas, privadas e comunitárias. É uma novidade no texto, tá bom? No texto anterior, as instituições comunitárias eram classificadas e compreendidas como sendo privadas. As instituições privadas e comunitárias também podem ser qualificadas como confessionais e ou certificadas como filantrópicas. Então, vem essa novidade no texto, né, que é privadas e comunitárias. Na verdade, tirou essa associação, né, porque antes ela entrava como também privada, e agora não é mais. Então, eles separaram isso também na redação. Vamos ficar atentos em relação a isso aí,
né? E as instituições privadas e comunitárias, elas também podem ser qualificadas como confessionais, né? Escolas confessionais, ou certificadas como filantrópicas, né? Porque elas praticam aí a filantropia. Então, atenção com isso aqui. Em quinto lugar, eu trago aqui a alteração no artigo 44, que é a divulgação de resultados a todos os candidatos. Vamos ficar atentos a isso aqui, né? Nas provas de classificação para o ensino superior, passa a ser obrigatória a apresentação dos dados referentes aos resultados de todos os candidatos, independente de sua classificação. Antes, o texto apresentava somente a necessidade de apresentação dos dados dos candidatos classificados. E agora não só mais a apresentação dos dados, né? Apresentação dos dados referente aos resultados de todos os candidatos, independentes da classificação, não apenas daqueles que foram classificados, mas de todos que concorreram. Combinado? Agora, saindo um pouco, né, daquilo que mudou, vamos falar um pouquinho do artigo 13, né, o 13º, que também é um artigo aí muito presente em concursos, e que ele vem e diz o seguinte: estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Os docentes, né, os professores, incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos. Então, percebam que o artigo 13, ele vem trazendo aquilo que é referente ao professor, né? Aquilo que é incumbência dele. Continuando, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Então, tudo isso aqui, né, gente, é papel aí do professor enquanto regente, né, da turma, enquanto servidor aí dessa instituição, né, enquanto colaborador. Continuando, nós vamos ver aqui agora o artigo 14, que fala o seguinte: os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática e do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, as normas da gestão democrática para o ensino público: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, os profissionais eles também precisam participar. Participação das comunidades escolar e em local e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, a participação da comunidade, né, ela também está presente aqui quando a gente pensa nos conselhos escolares ou qualquer outro tipo de organização que a escola tenha que seja aí similar. Continuando, o artigo 15, ele nos diz o seguinte: os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas e de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Ou seja, né, o sistema de ensino ele vai assegurar às unidades escolares públicas esses progressivos graus de autonomia,
né, autonomia pedagógica, administrativa, da gestão financeira, mas é claro que observando as normas aí gerais de direito financeiro público, porque em tudo se presta contas, né? Então, só para a gente não esquecer, o artigo 15, ele vai falar sobre essa gestão democrática, essa gestão aí financeira, e que também é muito importante a gente estar por dentro disso. Vamos lá. O artigo 29, ele vem falar sobre a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológicos, né, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Né? Então, isso aqui, gente, é muito importante. É complementando a ação da família e da comunidade, né? Não é substituindo. E a educação infantil até 5 anos, né? Em outras videoaulas aí eu já trouxe esse assunto, a gente já conversou bastante, a faixa etária da educação infantil, até os 5 anos de idade. E ela é a primeira etapa da educação básica, né? Não se esqueça disso. O artigo 30 traz que a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, né? Então, quando eu pego a educação infantil, é como se você lembrar que ela é separada em relação à faixa etária, né? Então, a educação infantil é o todo. Mas dentro da educação infantil, eu tenho o tempo da creche e tenho o tempo da pré-escola. O tempo da creche até 3 anos de idade, né? Até 3 anos e 11 meses. E o tempo da pré-escola a partir dos 4 anos. Então, 4 e 5 anos de idade é a faixa etária que compõe a pré-escola, tá bom? Lembrando que legalmente também a criança com 4 anos, ela precisa estar matriculada, né, na escola. Então, é a idade aí também legal que a criança não pode mais ficar fora da escola a partir dos 4 anos de idade. Também já conversamos sobre isso. O artigo 31 vem trazer para a gente como que a educação infantil está organizada de acordo com as seguintes, né, regras comuns aí. Foi a redação da Lei 12.796 de 2013. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso do ensino fundamental, ou seja, não há reprovação na educação infantil. Ah, mas a criança está saindo da educação infantil, está indo para o ensino fundamental. Ela pode ser retida? Não, ela não pode ser retida, né? Não há avaliação é, quantitativa, a avaliação dela tem que ser contínua, sob observação, sob registro, e está na hora de ir para o ensino fundamental, a criança vai para o ensino fundamental, não há retenção, tá bom? Então, cuidado também com essa informação aqui, que é muito importante. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional, né? Então, a gente tem aí a legislação, que já foi falada anteriormente também, né, em relação à carga horária do aluno, que não pode ser lesado e que ele tem direito, e o mínimo a ser cumprido. Combinado? Traz ainda o atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial, né? Aquela criança que estuda ou no período matutino ou no período vespertino. Ela cumpre, então, no mínimo aí 4 horas dentro da escola. E para turno parcial de 7 horas, né? Que é aquela jornada integral. Quando a gente pensa no ensino integral e a criança fica até 7 horas dentro da instituição. O controle de frequência também, né, feita pela instituição de educação pré-escolar, exige a frequência mínima de 60% do total de horas, que também foi incluído aí em 2013. Há uma diferença, né, quando a gente pega lá no ensino fundamental,
e ao ensino médio, quando vem trazendo 75%, né, de frequência, e aqui na educação infantil a frequência mínima exigida é 60%. Então, não, né, não é a mesma porcentagem. Então, para a gente ficar antenado nisso aqui também. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Claro, né? É, não há uma avaliação por nota, mas há uma forma de se avaliar também a educação infantil. Então, tem que ter um documento para avaliar esse desenvolvimento, né? É também garantido aí por lei no artigo 31. Artigo 32, o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, né, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Então, o início do ensino fundamental aos 6 anos, visto que 5 anos é o último ano da educação infantil, terá, né, por objetivo a formação básica do cidadão. É uma redação que foi organizada em 2006 pela Lei número 11.274, quando fala que a criança de 6 anos ela estaria, então, frequentando agora o ensino fundamental, que deixaria de ser o ensino fundamental de 8 anos e passou a ser o ensino fundamental de 9 anos. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, né? Então, é o que se espera no decorrer aí até finalizar o ensino fundamental. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Então, isso também, né, reza aí o artigo 32, quando, né, fala desse direito e esse desenvolvimento, né, da aprendizagem, né, realmente possuir a aquisição desse conhecimento, garantir essa habilidade, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Também aí garantido, né, pelo artigo 32. Continuando, a gente tem aqui a partir do inciso primeiro, que é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos, né? Dependendo aí do sistema de ensino, ele pode organizar nomeando, né, um ciclo inicial, um ciclo final, um ciclo intermediário, mas isso daí é livre, né? Então dá essa liberdade aí para o sistema de ensino. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. O que eu falei um pouco antes também, né, em relação a isso. Eu posso ter, né, desde que registrado no regimento, a instituição pode se organizar para ter a progressão continuada naquelas disciplinas em que o aluno não conseguiu vencer, né, no ano em questão. Para o ano seguinte, ele avança de série, mas levando consigo ainda essas habilidades aí para serem adquiridas e vencidas durante o ano posterior. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, né? Então, isso também é garantido aí aos estudantes, né? Tanto aquele que lhe é garantido a língua portuguesa, mas lhe é garantido também a sua língua materna, né? Que no caso eles, comunidades indígenas,
também lhe é assegurado esse direito. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, vamos lá. Né? Agora, com o novo ensino médio, a gente pode ter aí uma porcentagem dessa carga horária no ensino à distância, mas, né, existe a carga horária, ou em situações emergenciais, como foi no caso aí do Covid-19, né, onde o aprendizado e o ensino EAD, ele teve que entrar em cena para que não trouxesse prejuízos, né, e maiores para a educação. Então, dentro desses, né, desses contextos, ele pode ser aceito. No entanto, né, o ensino fundamental, ele é presencial. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Tendo como diretriz aí a Lei 8.069, de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, né, falar sobre os direitos da criança e do adolescente também vem agora como, né, vem como forma obrigatória aí no currículo do ensino fundamental. O estudo sobre os símbolos nacionais, né, também incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental, também obrigatório. O artigo 33, ele vem falando aí, né, do ensino religioso como matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas e ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, né, vedadas aí quaisquer formas de proselitismo e, né, nós conversamos sobre isso também nas outras aulas, né, a escola ela tem que oferecer, mas ela é facultativa para o aluno. Então, o artigo 33 ele vem aí também reforçando aquilo que nós havíamos visto, né, dentro das aulas anteriores. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso, estabelecerão as normas para habilitação e admissão dos professores. Então, aqui já está falando, né, sobre o docente que pode ministrar essa aula, essa disciplina, né? Então, toda essa regulamentação, né, ela está dentro do sistema de ensino que vai definir aí, né, os conteúdos, as normas para habilitação, garantido também no artigo 33. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para definição dos conteúdos do ensino religioso, né? Isso foi incluído aí em 1997, na Lei 9.475. Continuando, o artigo 34, ele vem falar da jornada escolar no ensino fundamental, que, né, incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Serão ressalvados os casos de ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino, né? Então, vem falando aí, a partir, né, dessas 4 horas de sala de aula, né, que o aluno ele já tem como base legal, né, o mínimo das 4 horas. Essa jornada de ensino, ela, né, aos poucos, de forma gradativa, ela tende aí a ficar maior, né, para que esse aluno tenha uma permanência também maior, né, dentro da escola. E é onde surge, então, o tempo, né, integral de uma forma progressiva.
mas que também é a critério dos sistemas de ensino. O artigo 35, ele vem falar sobre o ensino médio, né, que é a etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, e terá como finalidades consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. A preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Né? O que vem agora com o ensino médio? Né, gente? Vem um novo ensino médio, tem toda uma carga horária diferenciada. Então, assim, há coisas que vieram, né, de formas mais detalhadas para a nossa compreensão. E o que a legislação também traz sobre isso. Vou parando por aqui no artigo 35. Depois a gente vai ter a continuidade a partir daqui, para que esse vídeo não fique tão longo, para que você entenda de forma tranquila, né? Possa fazer aí os seus registros, seus rascunhos, e a gente continua na nossa próxima videoaula a partir do artigo 35. Combinado? Te aguardo.